minutinho. Perfeito, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar aqui, meu nome Boa é noite. Fabrício. Boa noite. Eh, Quem fala para vocês aqui é o Fabrício, eu sou coordenador do setor de microbiologia do laboratório LabClass, um laboratório que pertence ao grupo Pardini, Fleury, né. E hoje eu vou falar para vocês sobre análises microbiológicas em doenças oftalmológicas externas. Eh, Tentar passar aqui só um minutinho. Pronto, todos estão vendo a tela? Vamos lá. Bem, Sim, muito legal. Eu confesso para vocês que a microbiologia hoje é um setor do laboratório LabClass que é um setor muito especializado. Nós podemos fazer, é claro, análise microbiológica de qualquer secreção, né, para avaliar se existe uma infecção. Então vai de urina a úlceras, mas existe hoje, eu posso afirmar para vocês, que um setor que eu tenho o maior carinho é um setor de diagnósticos de doenças oftalmológicas. Eu posso dizer também, afirmar que a segunda amostra mais comum perdendo só para urina é são as amostras oftalmológicas, né, a amostra de conjuntivite, de úlceras de córneas, endoftalmites, etc. E isso surgiu graças a uma amizade que foi criada com o Dr. Arnaldo, Dr. Reinaldo, Dr. Lucas, Dr. Rodrigo Hoffman, nossa, uma série de colegas que eu tenho aqui hoje em Belo Horizonte, grandes amigos que visam, junto com a minha intenção, né, de analista clínico, microbiologista, de querer o melhor para o paciente, que é um diagnóstico de confiança, né, um resultado positivo, verdadeiramente positivo, ou um resultado que seja negativo, mas um resultado negativo, verdadeiramente negativo. Isso só foi possível muitos anos atrás, quando nós criamos esta relação entre o médico e o laboratório. Algo que foi muito fácil, muito gostoso, muito natural, sem aquela exigência do mercado. Pelo contrário, nós fizemos isso de forma muito gratuita no começo, né? E percebemos que esse é um fator talvez mais importante para que um resultado seja realmente favorável para o paciente. Mas é claro, numa fórmula de sucesso tem vários fatores. Então, além dessa relação que foi criada ao longo dos anos, nós também temos que levar em conta o principal ator da história, que é a amostra biológica, né. A amostra biológica ela tem que ser muito bem colhida. Então, temos que levar em conta o volume da amostra, um volume representativo e, é claro, obtido do foco infeccioso, sem interferência de alguma contaminação ou uma colonização paralela, né. Uma amostra que seja coletada no momento ideal, de preferência na fase aguda da doença, e, se possível, é claro, que seja uma amostra que não sofra interferência de alguma medicação. Normalmente, nas culturas, o antibiótico é a principal, medicação que pode interferir no resultado. E várias perguntas surgem a partir daí. Lembre-se, então, que o uso de antibiótico não impede a realização de culturas, mas pode causar alteração em um resultado. Bem, feita a coleta, temos que considerar também que essa amostra chegue ao meu setor em tempo hábil, né, para ser processada. Então, tem que chegar rapidinho no laboratório. Normalmente, a gente pede até 2 horas após a coleta, se mantida a temperatura ambiente. E, se me permite dizer, eu acrescentei essa fórmula um pedido médico, né. O pedido médico eu considero algo de suma importância, porque, infelizmente, a recepção é a primeira a receber o paciente, né, e eles não têm a capacidade de interpretar muito bem um pedido médico. Ele tem que ser simples e claro, tá. Então o que que eu aconselho para um pedido médico? Vocês coloquem, além dos dados, né, do paciente, também a amostra que vai ser analisada e listem para mim os exames que serão realizados para esta amostra, tá. Se um caso de uma córnea, um raspado de úlcera de córnea, vocês não precisam, emitir um papel descrevendo quais meios de culturas que vocês pretendem, né, recolher do laboratório. Basta que vocês entreguem ao paciente, que ele vá até o laboratório, entregue o pedido médico à recepcionista e ela vai ler o pedido pura e simplesmente, isto é, está pedindo raspado de córnea, culturas de bactérias, cultura para fungos, gram, pesquisa sei lá o quê, de fungos, acanthameba, e a partir daí ela vai ligar para o meu setor e nós vamos montar um kit personalizado para o pedido. Então é isso,
Um pedido médico não precisa ser complexo. É claro, eu gosto de ter as hipóteses diagnósticas, algumas informações que vão me auxiliar, né, na minha interpretação no laboratório. Podem colocar à vontade, tá bom? Bem, então o setor de microbiologia, eu acho que qualquer laboratório tem como principais amostras oftalmológicas essas listadas aqui à nossa esquerda. Então, no caso de suspeitas de conjuntivite, nós temos a solicitação de suave conjuntival ou raspado de fundo de saco conjuntival. No caso de suspeitas de blefarites, nós podemos pedir raspado ou suave de margem palpebral ou epilação de cílios, né, somente nos casos de blefarites seborreicas. No caso de canaliculite, secreção de canal lacrimal, ústria de córnea ou ceratite, raspado de córnea, né? E, por que não, uma suspeita de endoftalmites, solicitar humor vítreo e ou humor aquoso. Bem, aqui vocês listaram a amostra em questão, onde está ocorrendo a infecção, e que no lado direito vocês vão listar os principais exames que vão cobrir suas suspeitas, né, diagnósticas. Então, temos vários exames no laboratório, mas os principais para amostras oftalmológicas são cultura para bactérias, GRAM, cultura para fungos, pesquisa de fungos, pesquisa de acantameba, clamídia e herpes vírus simples PCR, pesquisa de Demodex no caso de blefarite seborreica, às vezes em suspeitas de alergia, né, na conjuntiva, pode também, por que não, pedir eosinófilos e, muito importante em caso de pacientes que desenvolveram úlcera, né, a partir de uma cirurgia refrativa, pesquisa de micobactérias atípicas, tá? Então, é isso. O pedido médico, vocês definem o material e listam para mim quais são os exames. Bem, independente de qual seja a amostra para ser encaminhada, o segredo é colher muito bem, para qualquer amostra, isso é independente. Então, veja bem, a boa notícia aqui é que nem todas as amostras oftalmológicas deverão ser colhidas pelo médico. Muitas delas podem ser encaminhadas para o laboratório e o técnico, que é muito bem treinado lá na Grão-Pará, ou eu mesmo, pessoalmente, nos casos mais complexos, desço para fazer a coleta. Num caso aparentemente muito simples como esse, ou não, né? Esse aqui é um raspado conjuntival. Como é que se faz um raspado conjuntival? O grande segredo aqui é que o SUAB colete o material, né? Ele recolhe o material do foco infeccioso. Então é isso. Toda amostra tem que ser obtida do foco infeccioso sem que encoste ou retire material colonizante. Veja bem, esse SUAB só vai encostar, ou só vai raspar, né, células da conjuntiva, ou lá do fundo do saco conjuntival. Nós não podemos encostar esse algodão nos cílios, por exemplo, ou na pálpebra. E muito menos, eu diria, pegar aquela remela que se acumula no canto de olho. Essa secreção, por incrível que pareça, é uma secreção extremamente colonizada e pode dar um falso positivo e complicar a interpretação do médico, tá? Outra dica muito boa e orientada é que se colha sempre dos dois olhos, mesmo que apenas um dos olhos esteja com a infecção aparente. Isso é para fazer uma comparação. Às vezes o olho direito está com uma infecção por Staphylococcus aureus em grande quantidade e eu isolo Staphylococcus epidermidis em pequena quantidade no olho esquerdo. Então a gente vai saber que esse Staphylococcus epidermidis é um colonizante simples, tá? Então é isso. Pode-se pedir também em raspado conjuntival clamídia, clamídia PCR, é muito interessante. A gente raspa normalmente a conjuntiva superior e coloca no meio que chama cell preserve, um conservante. E a grande dica aqui do dia é que eu posso afirmar para vocês que nós temos hoje um grande número de diagnóstico de esporotricose e esporotricose ocular. Então, uma síndrome oculoglandular de Parrinot causada por esse fungos, um fungo chamado Sporotric Schenck, ou do complexo Schenck. Então, se vocês receberem no consultório de vocês algum paciente apresentando alguma lesão conjuntival, às vezes apenas em um dos olhos, raramente em dois. Já peguei 3 casos que os 2 olhos foram acometidos, mas normalmente a gente recebe o paciente com uma única lesão, né, em um dos olhos, e acompanhada de uma linfadenopatia pré-auricular ou submandibular. Percebeu esse detalhe? E o paciente também comentou que teve ou tem contato com gatos
e gatos que perderam pelo ou têm a doença, né, ativa, vocês devem pedir, além de culturas comuns, cultura para fungos também, que é o padrão ouro, né. Essa coleta nós já desenvolvemos a técnica lá no laboratório, Labiclés, na Grão-Pará, já tem vários técnicos treinados para essa coleta. Eu peço para eles coletarem com suave uretral a lesão e já semearem esse material no Agar Saburro diretamente. Esse material não vai para o laboratório, ele já vai ser semeado diretamente após a coleta, lá na sala de coleta. E o fungo se desenvolve, é um fungo branco inicialmente, vai se tornando acinzentado e escurecendo. Assim que aparece essa colônia para mim, eu já faço um afresco com azul de algodão e eu vejo essa estrutura maravilhosa, que lembra uma flor, a famosa margarida. Diagnóstico dado. E eu tenho observado que o crescimento ocorre entre 5 e 10 dias. Então não é uma cultura demorada, né? E raramente, esse aqui é um grã, raramente, mas raramente mesmo, 1 em cada 100 casos, eu consigo ver a levedura no grã. E a pesquisa de fungos, vocês devem me perguntar, por que não faz pesquisa de fungos de esporotricose? Olha só, a levedura já é minúscula no aumento de 1000. No exame a fresco, que é 10 e 40, seria impossível visualizar uma levedura desse tamanho. Então, padrão ouro para esporotricose, nas suspeitas que vocês tenham de Parrinot, é cultura para fungos, ok? Então, já é uma zoonose, já está descontrolada em Belo Horizonte e em vários estados também. Então, não esqueçam, vocês vão receber muitos pacientes de outros colegas oftalmologistas. Normalmente, eu recebo pacientes que já passam por 4, até mesmo 5 colegas de vocês, e, por coincidência, eu já estou com experiência, cada um diagnóstico de graça para o médico, né? Bem, muitos médicos também gostam de pesquisar um agente associado, né, à blefarite seborreica. E é interessante, né, que o Demodex folliculorum, em grande quantidade, está normalmente associado à blefarite, especialmente em pacientes com avançada idade, pacientes mais idosos, e observo também um outro agente muito comum que adora a oleosidade, a malacésia, que é um fungo muito comum como colonizante de couro cabeludo, né, mas que também pode causar ou estar envolvido nessa blefarite. Então, sugiro, nesse caso, pedir em amostra de cílios pesquisa de Demodex folliculorum e pesquisa de fungos. E se por acaso liberar para vocês malacésia, quem sabe seja um indicativo, né, de um tratamento. No caso das endoftalmites, bem, para alguns médicos é um desespero, né, endoftalmite, porque como é que eu vou mandar esse material para o laboratório? E eu diria que não é difícil. Talvez a coleta seja o mais difícil, mas o transporte desse material e o procedimento, o processo de plantio e análise talvez não seja um dos mais difíceis, né. É uma amostra até gostosa de trabalhar, claro, quando tem um volume adequado, né. Então, na suspeita de endoftalmites, vocês vão colher uma seringa, né, para humor aquoso, então o material da câmara anterior, e uma outra seringa, se for necessário, de um ovítreo, né, da câmara posterior, e enviar para mim dentro de uma luva, cada seringa dessa, uma luva cirúrgica estéreo, e pedir o paciente, junto com o pedido médico, né, no pedido médico, vão colocar para mim assim: solicito em amostra de humor aquoso e humor vítreo, cultura para fungos, cultura para bactéria, GRAM, pesquisa de fungos, eu digo que esses 4 são os mais comuns, e irei processar separadamente esse material. Tá, então, quanto mais rápido esse material for encaminhado à temperatura ambiente para o laboratório, maior é a chance de eu encontrar um micro-organismo. E foram vários casos que já tive no laboratório, vários. Pacientes diabéticos apresentando cândida, o mais comum talvez Staphylococcus aureus, né, um cocos gram-positivos aqui aos cachos dentro de leucócito, mas esse caso aqui do meio foi um caso de um paciente médico que eu observei e isolei um Streptococcus bovis, né. Então, conversando com o médico oftalmologista que atendeu esse médico, ele me disse que a suspeita de fato era uma endoftalmite endógena. E eu recorri à bibliografia e confirmei para ele: olha, Streptococcus bovis não é uma bactéria comum de ser isolada. Normalmente, quando a gente isola essa bactéria de algum sítio, existe uma grande suspeita de um tumor, né, um tumor intestinal. Falou: "Você está brincando comigo, olha, investiga". Investigaram e de fato descobriram a tempo esse tumor. Então, o microbiologista tem esse papel, né, de entender às vezes
que não se limitar só àquele foco infeccioso. Quando é endógeno, no caso das hemoculturas, por exemplo, a gente tem que saber se tem uma endocardite associada, uma infecção primária. Então, discutir com o médico é o grande segredo da microbiologia. Agora sim, agora nós vamos falar do material que vocês mais gostam de discutir comigo, né? Acho que talvez entre as amostras oftalmológicas, acho que é mais comum, já ganha hoje do raspado do conjuntival. Eu costumava dizer para vocês que, doutor Reinaldo, doutor Arnaldo, que eu fazia 2 culturas de córnea por ano. Imagina só, 2 culturas por ano. Hoje eu faço de 2 a 3 culturas por dia. Então cresceu muito. E eu acredito que seja justamente porque era uma área da microbiologia que era, ou melhor, da medicina, né? O diagnóstico microbiológico para o oftalmologista era muito escasso, talvez não tivesse aqui em Belo Horizonte uma referência, um laboratório, um maluco, né, que abraçasse essa ideia, que a microbiologia não é fácil, né? Não é fácil para a oftalmologia. Ele exige muita atenção do especialista, do analista. Ele exige muito tempo de análise, né? Então, e existe paixão também. Não é qualquer microbiologista que encara essa ideia de oferecer seu dia dedicando à oftalmologia. E eu faço com o maior carinho. Então, acho que com o passar do tempo, essa ideia pegou, né? E os médicos descobriram que pode ter um laboratório apoiando no diagnóstico. Então, e legal também é esse contato, né? Essa facilidade de conversar por WhatsApp, por telefone, pessoalmente. E isso faz toda a diferença. Então, vocês, o que vocês vão fazer na clínica ou no hospital? Vocês vão receber seu paciente, ele vai apresentar a lesão e vocês vão fazer o pedido médico. Vocês vão solicitar, por exemplo, nesse caso aqui, um raspado de úlcera de córnea em olho aparentemente esquerdo, né? E vão pedir, se for, por exemplo, usuário de lente de contato, cultura de bactérias, cultura para fungos, GRAM, pesquisa de fungos, pesquisa de cantameba. Eu chamo esses 5 exames de exames protocolares em pacientes que desenvolveram úlcera de córnea quando usuários de lente de contato. Vocês podem ainda, se quiserem, acrescentar mais um exame, que é o PCR para herpes vírus, quando houver uma forte suspeita, né, uma forte suspeita de infecção viral herpética. Bem, muitos pacientes que chegam ao laboratório são pacientes do SUS, né, da Santa Casa, e se assustam às vezes com o valor dos exames. Ou pior, né, eles pensam que é um laboratório que está diretamente associado ao SUS e não tem ideia que seja um laboratório particular. Então, uma dica que eu dou para vocês é informar aos seus pacientes que trata-se de um laboratório, é um laboratório independente e que pode ser necessário, né, caso o convênio não cubra, que ele pague pelo exame. Então, eu criei um laboratório, eu sugeri o pessoal lá, que eu recebo muito paciente do SUS, que criasse uma espécie de convênio, um convênio chamado Convênio SUS, que vai dar um desconto legal para eles lá, tá? Mas informe, porque, tadinho, eu fico com o coração na mão quando eu recebo um paciente e ele não tem condição de pagar. E não é uma amostra que pode ser desprezada, não é verdade? Então é isso. Detalhes importantes. Pediu, então o paciente chegou no laboratório com pedido médico, a recepcionista me ligou e eu vou montar o kit para vocês. Esse é o kit. É um kit que vai conter meios de cultura sólidos, H-sangue, H-chocolate e H-saburô, esses 2 para bactérias, esse para fungos, um meio de cultura muito importante, chamado meio tioglicolato, que é um meio considerado meio de enriquecimento. Ele me permite, às vezes, isolar bactérias onde não conseguiria no meio sólido. Ele literalmente vai enriquecer a amostra biológica, tá? E às vezes, interessante que o paciente, normalmente submetido a uma prévia antibiótico terapia, impede o crescimento no meio sólido, mas quem sabe a diluição dessa amostra no meio líquido, isso vem a acontecer, o crescimento vem a acontecer, né? Bem, então além de mandar para vocês os meios de culturas, eu mando também instrumentos de raspado, bisturis número 15, 5, e 2 suaves, chamados de suaves de haste metálica, ou suave uretral, né? É um suave que a gente usa no laboratório para colher a amostra de uretra, masculina e feminina, mas ao longo do tempo, eu percebi que ela é perfeita para colher raspado de córnea ou raspado conjuntival. É um suave que tem uma haste muito rígida e o algodão fica bem aderida a essa haste.
e eu não perco muito material para o algodão. E eu tenho uma recuperação maravilhosa. E essa boa recuperação hoje que eu tenho nas culturas de esporotricose é graças não só ao meio de qualidade, mas a esse suave. Então, mando para vocês, nesse kit, instrumentação para coleta, mas também lâminas para esfregaços destinado ao GRAM, destinado à pesquisa de fungos e a cantameba. Tudo isso numa caixinha de isopor com uma instrução que eu vou, na verdade, transcrever para vocês aqui agora. Mas eu sempre mando essa instrução com o meu contato, inclusive. Se vocês precisarem de uma discussão em relação à própria coleta ou andamento microbiológico, eu estarei disponível para conversar com vocês. Tá bom? Bem, o paciente vai levar para vocês esse kit com os meios sólidos aqui nesta posição. Presta atenção, essa disposição que o meio de cultura está aqui agora é muito importante. Ao contrário do que a gente imagina, a tampa deve ficar para baixo, tá? Depois de coletar, inclusive, a amostra vai ser devolvida ao kit nessa mesma posição. Se nós invertermos, deixarmos a tampa para cima, vai haver evaporação do agar e pode condensar material e contaminar a superfície do meio. Então, sempre se transporta e incuba meios de cultura sólidos nessa posição, tá bom? E as lâminas, reparem bem, eu demarquei essas lâminas por baixo com pincel. Eu estou delimitando para vocês o local onde vocês vão fazer o esfregaço. A amostra já é muito nobre e já é muito limitada em quantidade. Então, deve-se fazer o esfregaço nessa posição, nesse local. Porque se vocês espalharem material ao longo de toda a lâmina, será um verdadeiro busca de uma agulha no palheiro. Eu já falei para vocês que não é um exame simples, é difícil, demanda experiência, mas se vocês concentrarem o material nesse ponto, certamente eu terei mais facilidade e irá aumentar, obviamente, a positividade do exame. Vamos fazer a coleta. Como é que se faz a coleta? Bem, eu vou dar uma sugestão para vocês, é claro. Vocês podem fazer da melhor forma, experiência que vocês têm. Mas com o passar do tempo, nós fomos percebendo que existem técnicas que auxiliam e aumentam essa positividade. Então, eu gosto de começar a coleta utilizando os bisturis, aqueles 5 bisturis. E é um bisturi para cada procedimento. A gente nunca usa um bisturi, planta no água-sangue e volta para o olho, porque você pode estar trazendo para aquele olho lesionado uma substância química que vai, né, vai piorar mais o quadro dele. Então, vamos lá. Então, pegou um bisturi, número 15, vocês vão raspar a lesão, de preferência na borda, né? E de preferência também fugindo, né, do eixo visual do que chama de eixo axial de visão, que vocês chamam, eu acho que esse nome bonitinho que vocês utilizam aí. Mas fogem do eixo axial, né? E colhem a borda, dependendo do tamanho da lesão, se for pequena, pode colher o centro também, por que não, né? A amostra vai acumular aqui na pontinha do bisturi e vocês vão abrir a tampa, ou melhor, abrir o fundo da placa, expor a superfície do meio e vão fazer a semeadura clássica, exclusiva para os oftalmologistas, né, que é nada mais é do que uma pequena fissura, um rasgo na superfície do meio, sem aprofundar muito, né, em forma de C, em forma de vírgula. 8 a 10 é perfeito, distantes entre si, tá bom? Joga esse bisturi fora, pega um novo bisturi, faça um novo raspado e semeia agora no agar chocolate. Da mesma forma, fissuras sobre a superfície, delicadamente, em forma de C, 8 a 10 fissuras, joga o bisturi fora. Pega um novo bisturi, um terceiro bisturi, um novo raspado e faça um esfregaço em uma das lâminas. Eu gosto de fazer o grão primeiro. Joga o bisturi fora. Mas a lâmina não é química. Eu poderia voltar esse bisturi para o olho, não? Não. Não aconselho vocês voltarem esse bisturi que vocês utilizaram para esfregar essa lâmina para o olho. Utilize um novo, porque a lâmina não é estéril, né? Às vezes pode ter um fungo aqui, um esporo, uma bactéria que vocês podem levar para o olho lesionado. Então, pegue um novo bisturi, faça um novo raspado, faça um novo esfregaço. Pegue o último bisturi, um novo esfregaço, aliás, um novo raspado e um último esfregaço. Aí sim, depois de vocês escarificarem tanto o local da coleta, expor as células, vocês podem pegar então o suave e fazer o raspado da lesão
rodando esse suave sobre a lesão, né? E pode começar aqui, ó, fazer uma estria sobre a superfície do agasabuô. Esse meio é sólido e tem esse formato de bisel, né, de agulha. Então vocês não vão perfurar o meio. Vocês vão simplesmente passar o algodão onde está o material, fazendo um movimento de zigue-zague na superfície. Ok? Pegue o último suave, extraia mais material, abra a tampa do tube de colato e lave vigorosamente o suave lá dentro do meio líquido e depois comprima esse algodão na superfície do meio para tirar o excesso de umidade, joga o suave fora, tampa o meio, aliás, tampe bem os meios, né, para não vazar, e coloque esse material coletado na caixinha, lembrando da disposição dessa plaquinha para cima, com a tampa para baixo e o meio para cima. Bem, e se eu quiser fazer coleta por herpes, né, eu queria coletar herpes também, eu posso mandar para vocês então um terceiro suave, ou vocês podem utilizar o próprio suave, uma escovinha que vem com kit da Hygiene ou de higiene, né? Recolha o material, lavem vigorosamente dentro do líquido que está lá dentro, tá? Ou suave ou escova, que vocês preferirem. Coloque essa escova lá dentro, tem como quebrar a haste, tampa e manda para mim, ok? Essa é a coleta clássica para raspado de ceratite. Olha que lâmina. Essa lâmina aqui é de encher os olhos. Esse é um esfregaço que eu diria perfeito. Uma quantidade boa, não está muito espessa, nem muito fino, né? Feito no local correto, e outra aqui, um outro esfregaço, me permitindo ver um grão muito bem corado. Aqui, se der um resultado negativo, porque é negativo mesmo, né? Ou positivo, a chance de encontrar uma bactéria aqui é muito grande. Aí vocês vão falar comigo, se a úlcera for pequena? Infelizmente, eu entendo que não é tão fácil quanto está nessa figura, né? Tem situações que praticamente nem vêm à amostra, mas que vocês coloquem ao menos no centro, né, de onde eu delimitei. Pronto. Vocês viram que tem vários exames, né? Vários exames que podem ser feitos em uma amostra oftalmológica. Mas de todos, o GRAM não pode deixar de ser solicitado. O GRAM ainda é o braço direito do microbiologista. E é um exame que vai fornecer para vocês aqui uma informação, um dado rápido, né? E que pode dar o início de um tratamento empírico eficiente. Então, aqui tem vários casos, do laboratório inclusive, né? Nós temos situações onde a gente observa cocos gram-positivos em cadeias. Aqui também tem um caso que nós conseguimos visualizar bacilos gram-positivos, bastonetes gram-negativos, cocos gram-negativos ou diplococos gram-negativos. Mas tem um som aberto? Ah, ótimo. Perde. Então um som desligado, ótimo. Vamos continuar aqui. A morfologia bacteriana ela é muito importante, mas é algo que às vezes o médico não compreende. Não é função de vocês entender que é um coco gram-positivo lanceolado capsulado. Nome bonito, né? Aí vocês têm o Fabrício para ligar. O Fabrício, me explica uma coisa. Você está me mandando aqui um laudo falando que tem numerosos cocos gram-positivos lanceolados capsulados. O que você quer dizer com isso? A cultura, é claro, não ficou pronta ainda, está incubando, demora uns 2, 3 dias para liberar uma cultura bacteriana. Aí é claro que você tem essa liberdade de conversar comigo e eu vou dizer para vocês, olha, essa morfologia de cocos gram-positivos aos pares lanceolados sugere uma infecção por pneumococo. Ah, então já vou iniciar um tratamento direcionado a pneumococos. Ou se vocês virem diplococos gram-negativos intraleucocitários, inclusive, semana passada, em córnea, acho que é a primeira vez que nós tivemos diplococos, né, intraleucocitários. Sugere Neisseria, né? É muito raro. Confesso que na córnea eu não tinha pegado até então. Conjuntiva pega todo dia, mas na córnea é a primeira vez. Agora, se observar cocos gram-positivos isolados aos pares e agrupados aos cachos, vocês podem pensar em estafilococos. Ou se não souberem, conversa com o Fabrício. Ei, Fabrício, o que é isso? Então, aqui é importante que vocês discutem com o microbiologista, né? Vocês podem ter um sucesso rápido terapêutico aqui, se o GRAM for liberado em tempo hábil. Olha que maravilha. Caso de vocês. São casos de todos os colegas em amostras de lesão de córnea. Esse está perfeito.
Quando fala lanceolado, que lembra lança, né? Duas lanças de espada árabe. E esse espaço aqui, branco, nada mais é que uma imagem negativa de uma cápsula bacteriana. Então, quando eu falo para vocês que estou vendo aqui cocos gram-positivos lançados aos pares, pode saber que se trata de um pneumococo. Aqui embaixo, um bastonete gram-negativo. Aí vocês vão ligar para mim, Fabrício, bastonete gram-negativo, eu posso afirmar que é uma pseudomonas? Vou falar que não. Nem todo bastonete gram-negativo em córnea é pseudomonas. Tá? O que eu observo com frequência é que a pseudomonas é um bastonete gram-negativo, de fato, só que ele é mais fino. É um bastonete gram-negativo mais delicado. Quando eu vejo um bastonete gram-negativo grosso, igual esse aqui, pode ser uma enterobacteriácea e pode ser uma Moraxella non liquefaciens, que é uma bactéria que eu tenho pego com uma certa frequência agora, graças à identificação por mal de TOF, uma nova tecnologia que eu utilizo do grupo Pardini. E às vezes eu posso ver lá no Gimsa uma estrutura celular bem sugestiva de um sincício, né, um sincício celular, múltiplas nucleação, com perda de clareza no citoplasma, na membrana citoplasmática, lembrando, né, uma infecção, um T-Zunc, né, um T-Zunc de infecção herpética. E é claro, essa foto eu acho demais. Essa nem livro tem, olha. Isso aqui é um cisto de Acanthamoeba. A gente observa não só o formato poligonal, mas também a dupla parede. Isso no exame a fresco. Apesar que o Gimsa é a coloração de escolha, mas eu posso ver também no GRAM e posso ver, obviamente, no exame direto. Olha que maravilha. Aqui nós temos vários casos de semeaduras feitas por vocês. Semeaduras perfeitas e uma feinha, né? Essa aqui não foi uma semeadura mais bonita de todas, não. Mas houve crescimento. 3 dias depois de incubação, começou a desenvolver essa colônia cinzentada, estranha, que nada mais era que essa bactéria aqui, ó. Era um grã que soltei raros bastonetes gram-negativos e houve um crescimento, comparativamente falando, também um crescimento escasso desse bastonete gram-negativo, que eu identifiquei com Malditoff e tratou ser uma Moraxella non liquefaciens. Nesse caso aqui de cima, foi um grã que eu liberei para vocês contendo numerosos cocos gram-positivos aos pares e houve, de fato, um crescimento abundante de colônias alfa-hemolíticas, né? Como é que eu sei que é abundante? É abundante porque praticamente em todas as estrias realizadas houve desenvolvimento bacteriano. O que eu estou querendo dizer com isso? A correlação do que é visualizado à microscopia e o que se cresce em cultura é importantíssimo para excluir o que é realmente importante para ser considerado um diagnóstico ou se é contaminação. Repara para vocês aqui. Então, numerosos cocos, crescimento abundante. Bateu. Identificou um Streptococcus pneumoniae. Crescimento escasso de Moraxella non liquefaciens, raros bastonetes gram-negativos à microscopia. Bateu. Perfeito. Agora, olha aqui nesse cantinho. Não sei se vocês conseguem ver na pontinha da seta uma colônia branca. Essa bactéria é um contaminante. É um contaminante de coleta. Porque, querendo ou não, a semeadura está sendo feita num ambiente não estéril. Vocês não estão utilizando uma capela de segurança biológica ou de fluxo laminar. Então, essa semeadura ela é proposital. Isso é para eu observar que o que cresce na fissura é o que eu devo me ater, né? É o que eu devo considerar. Né? E, além do mais, esse meio rasgado aqui, ele abraça aquela bactéria. Então, a superfície de contato da bactéria com o meio de cultura é muito maior se eu tivesse semeado simplesmente na superfície. Então, rasgar o meio é bom, é muito bom. É feio, mas é bom. Tá? Aumenta muito a sensibilidade do exame. Então, não devo considerar bactérias que cresçam ou fungos que cresçam fora dessa estria. Ok? Esse caso de baixo aqui, eu visualizei numerosas células leveduriformes e pseudoíforas. De fato, cresceu numerosas cândidas no plantio. E aqui houve um crescimento moderado da principal bactéria envolvida em infecção oftalmológica, a famosa Pseudomonas aeruginosa. Aqui embaixo é um teste de sensibilidade a antibióticos, né, o famoso antibiograma. E esse meio aqui eu não uso mais. Eu descobri que estava dando trabalho para vocês, que é o meio Maconk. É um meio seletivo para bactérias gram-negativas. O H-sangue já me permite isolar bactérias gram-negativas e bactérias fastidiosas.
Olha que maravilha. Soltei para o Dr. Arnaldo presença de numerosos cocos gram-positivos, isolados aos pares e agrupados aos cachos de uva. Lembra cacho de uva? Aí, tá vendo? Quando falo que tem essa disposição, eu penso no gênero bacteriano Staphylococcus. Mas o GRAM não serve para afirmar qual que é o gênero ou espécie. Em alguns casos até tudo bem, sugere qual que é o gênero, mas é a cultura de num caso desse, por exemplo, é quem define qual que é a espécie. Então bateu. Várias coisas bateram aqui. Cocos gram-positivo aos cachos e identificação de Staphylococcus aureus. Numerosos cocos na microscopia, crescimento abundante na cultura. Bateu de novo. E uma informação importante: reparem que esses cocos estão intraleucocitários, estão dentro do leucócito. Isto é, o corpo está reconhecendo esse micro-organismo como um agente, né, estranho. Então, normalmente, quando a gente informa para o médico que a bactéria é intracelular, é uma informação importante, principalmente quando ela está em pequena quantidade. Isso é muito bom em líquor, por exemplo. Essa placa ficou divina. Bem, não é só bactéria que a gente identifica, né? Nós identificamos também, principalmente nas úlceras conianas traumáticas, vegetal, né? Fungos que crescem além do saburô, crescem facilmente no meio sólido de água-sangue e chocolate. Mas é claro que o saburô é muito mais sensível a esse tipo de micro-organismo. Então temos que tomar muito cuidado quando se faz cultura para fungos de raspado coniano. Porque quando vocês abrem essa tampa, o simples fato de vocês abrirem essa tampa no ambiente com ar-condicionado, né, um ambiente que não é controlado, um esporo fúngico pode encostar nessa superfície e causar uma contaminação. O aspergillus é um fungo que contamina muito esses meios. Então, eu tenho que ver, preferencialmente, o micro-organismo na microscopia e depois observá-lo na cultura. Lembrando que, na amostra biológica, a gente não vê essas estruturas bonitinhas, né? A gente chama de corpo de frutificação, literalmente, né? O esporo fúngico, quando ele é semeado, é como se fosse uma semente. Depois cresce a árvore, e essa árvore dá frutos. E é o fruto, laranja, limão, maçã, é que dá o nome ao fungo. É assim que funciona uma cultura fúngica, inclusive, né? A gente pega essa estrutura que cresceu e faz um direto com lactofenol ou um microcultivo em água fubá e tenta observar o corpo de frutificação. Nesse caso, aqui é um Cedospora piosperma, e aqui embaixo a famosa bananinha, ou fuso, que causa infecção por fusário, né, que dá o nome ao fusário, na verdade, que é o fungo mais comum, que vocês tanto conhecem. Mas a microscopia, que eu vou falar para vocês, que eu visualizei apenas hifas e hialinas septadas. Eu não dou nome ao fungo, né? O que eu vejo na microscopia ou é célula leveduriforme ou hifa e hialina septada. E só a cultura que vai me dar essas estruturas maravilhosas. Se eu ver um corpo de frutificação na amostra biológica, eu posso estar diante de uma contaminação ambiental. Apesar que, pela primeira vez no laboratório, eu consegui ver esse fusário na amostra biológica. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Essa é a coisa mais rara que existe. Certamente esse paciente, se fosse visualizado com mais cuidado ali, uma atenção diferenciada, ia ver os pelinhos saindo do olho do paciente. Ele tinha verdadeiramente ali uma bola fúngica, né? Ele estava com o olho fungado de fato, né? Muito raro. E talvez a única exceção de se ver a bola fúngica é no pulmão, né? Existem infecções oportunistas por aspergilos que a gente consegue ver aquela bola fúngica, a cabeça aspergilar. Mas fora disso, foi meu primeiro caso fora do pulmão. Aqui um caso raro, muito raro por sinal. Nós pegamos só esses dois casos de fungo negro, né, fungo demáceo em raspado de córnea. Né, no mundo, se foi publicado 6 ou 8 foi muito, né, um Forcequia pedrozói. Mas eu tenho que observar na microscopia, tenho que observar o crescimento desse mesmo fungo demáceo na cultura. Porque normalmente fungo demáceo é fungo contaminante. E esses aspergilos, eu diria que é o segundo fungo mais comum depois do fusário. A bibliografia está meio dividida. Alguns dizem que é o principal. Na minha experiência, eu coloco ele em segundo lugar. Tá? Então, esse é um fungo que eu tenho muito cuidado, porque se crescer somente no H. saburô,
não crescer no H-sangue, nem no chocolate, nem no tio, e muito menos se eu não ver esse fungo à microscopia, nós podemos estar diante de uma contaminação de coleta. Não é culpa de vocês, é o ambiente que não favorece, tá? Aí que eu vou fazer? Eu vou ligar para você e discutir, olha, a suspeita era fúngica? Não, não era fúngica não, então é bem provável que nós estamos diante de uma contaminação. O microbiologista não pode ser liviano, né, não pode liberar qualquer coisa para vocês. Casos raros, né, quanto mais se faz cultura de cólera no laboratório, mais aparece casos interessantes, né, na rotina. Esse foi um caso de um paciente, se eu não me engano, lidava não, não, usuário de lente de contato. Ele é usuário de lente de contato. Eu recebi inicialmente o GRAM e visualizei algo que poderia passar de forma natural para uma pessoa que não tem experiência. E poderia pensar que se tratava de um corpo estranho ou um defeito de coloração. Não é uma bactéria perfeitamente bem corada, tá vendo? É um bastonete gram-positivo, filamentoso, bem fininho e ramificado. Opa, já vi isso antes, né? Quem entende de microbiologia sabe que bastonete, com essa morfologia que eu acabei de descrever, pode ser 3 bactérias principais. Pode ser uma nocardia ou bactérias anaeróbicas, né, os Streptomyces e Actinomyces. E Actinomyces, por que não? Pode causar infecção no ducto lacrimal. Mas, depois de um certo tempo, ou melhor, antes disso, né, eu pedi minhas meninas para pegar essa lâmina de Gram, descorar e fazer um Zil-Nielsen modificado, que é uma coloração muito semelhante ao do BAR, mas porém numa a etapa de aquecimento. E o que a gente observa são pontos metacromáticos parcialmente álcool-ácido resistentes. Ah, eu pensei, seria nocardia. Passado alguns 6 dias, olha que interessante, 6 dias. Normalmente uma cultura, a gente descarta as placas em 3 dias. Se eu tivesse feito isso, eu não teria observado o crescimento. Então, diante da microscopia, eu peguei essas placas e incubei por mais dias até que observasse um crescimento. Até bacilos contaminantes cresceu. Então, essa sensibilidade do microbiologista é importante. Ele tem que estar atento, não incubar só 3 dias, incubar pelo menos 5 dias cada placa, né? É uma amostra nobre. Eu considero uma das amostras mais nobres que eu tenho no laboratório, então não posso desprezar simplesmente essa placa. E esse é o meu medo de outros laboratórios fazerem isso, né? Porque existe uma rotina bem estabelecida e pode ser que eles joguem essa placa fora do tempo necessário para observar bactérias fastidiosas iguais a essa. Passaram-se então 5 dias, eu passei a sentir no meu laboratório um cheirinho gostoso, aquele cheirinho de terra molhada após uma chuva, né? E essa bactéria, a Nocardia, é que dá esse cheirinho gostoso que algumas pessoas percebem. Bem, identifiquei a bactéria, fiz um Ganda colônia, fiz o Zilnilson novamente, modificado, confirmei, era uma Nocardia. Casos que têm se tornado comum também no laboratório é a presença de micobactérias atípicas em pacientes que desenvolveram úlcera após cirurgia refrativa, né, o LASIK ou PRK. Então, minha dica também para vocês. Se um paciente de vocês foram submetidos a uma dessas cirurgias, vale a pena acrescentar ao pedido médico pesquisa e cultura de micobactérias, tá? Porque eu diria que 90% dos casos que eu peguei micobactéria foi um caso muito semelhante a esse GRAM. Eu vi uma bactéria muito delicada e essa bactéria não se cora bem ao GRAM. Eu suspeitei, corei a lâmina e visualizei o micro-organismo. Opa, liguei para o médico na hora. E esse é um caso recente. Acho que não tem nem 2 meses que apareceu para o laboratório dessa microscopia. Essa da cultura é mais antiga, mas esse é um caso muito recente. E por fim, solicitar ou não exames em amostra de lente de contato mais estúdio. Bem, eu vou afirmar para vocês que não é o melhor material para se processar e analisar em laboratório. Não é difícil, mas é de difícil interpretação, né? E eu tenho receio como falo, de complicar mais a vida de vocês dependendo do que eu liberar. Olha esse estojo ao lado. Esse estojo aqui, ele tinha mais micro-organismo do que uma latrina. É impressionante. Eu consegui visualizar bactérias de diferentes morfologias, visualizei nocardia, visualizei acantameba e fungos. Bem, o que eu vou liberar para o médico uma hora dessa? Né? Claro, liguei para o médico, conversei com ele e
A suspeita dele maior era a cantameba, então perfeito, tinha cantameba também. Mas mesmo assim, não é uma amostra que tem que ser interpretada ao pé da letra, tá? Sejam cuidadosos, né? O importante é encontrar pseudomonas em grande quantidade, ou às vezes de forma isolada, sem interferência de outros micro-organismos. Fungo, acho que sempre vai contaminar por fungo, né? Olha aqui na rosca da tampa, isso aqui é muita contaminação por fungo. Agora, a cantameba, eu acho interessante. Quando se encontra a cantameba, já se tem um forte indício. Agora, Serratia marcescens pode ser uma segunda bactéria mais comum, e é realmente a mais comum, do que a Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa é a rainha das bactérias causadoras de úlcera de córnea, mas essa linda bactéria de pigmentação avermelhada, ela pode ser uma bactéria a ser considerada. Ok? Muito bem. Obrigado a todos. Espero que eu tenha contribuído e estou aqui à disposição. Excelente, excelente. Mas, como sempre, Fabrício, muito didático e realmente muito completa a sua aula. Eu gostaria, primeiro, que os nossos fellows fizessem as perguntas e depois a gente faz alguns comentários também sobre a sua apresentação. Então, quem quiser tirar alguma dúvida aí com o Fabrício, fique à vontade aí para fazer pergunta, ele está aqui à disposição e sempre de forma muito didática. Então, fiquem à vontade aí. Nenhuma pergunta é desprovida de importância, viu, gente? Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas toda pergunta ela é bem-vinda, tá certo? Com certeza, aquele que pergunta vai ajudar outros que não tiveram a mesma coragem de perguntar. Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, doutor Reinaldo. Pois não? André Munir. Primeiramente, parabéns ao Fabrício. Excelente aula, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente tem umas 2 semanas. Que eu levei um colega meu lá com suspeita de acantameba. Sim, é claro, gente finíssima. Como é que vai, doutor André? Seu Tudo colega, bem, como é que ele está? Fabrício? Conseguiu fazer o exame nele? Foi lá para São Paulo, fez a microscopia com focal. Eu vou até te mandar a figura depois, Fabrício. Deu positivo? Apareceram uns cistos, sabe, de acantameba, só que a médica dele lá tratou como herpes e teve uma resposta boa. Olha, eu suspeitava de Bem, herpes. Essa brincadeira toda, né? Para ser honesto, é, mas a cantameba deu cisto, a cantameba? depois eu vou te É, mandar até as figuras para quero dar sua sim, quero ver. opinião Por também. favor, claro, claro. Por Mas a favor. respeito da coleta, 2 dúvidas que eu acho que é dúvida de muitos colegas, é a respeito de pingar anestésico, ou se pode interferir na amostra, e em pacientes que já vêm usando um antibiótico, quanto tempo que a gente tem que tirar, tanto o antibiótico tópico, né, quanto o oral, para o paciente internado, por exemplo. Qual que é a nossa, da sua visão aí, como que a gente aborda isso? Uhum. Essa é a pergunta mais comum e mais inteligente, né? Acho que todas as apresentações que eu fiz não foram poucas não, viu? Acho que já fiz mais de 20 apresentações para oftalmologia nos últimos anos. Mas em todas as apresentações, essa pergunta ela é frequente, tá? E é uma pergunta com pouca resposta, né, até hoje. O que nós temos percebido? O anestésico, por exemplo, alguns compêndios de oftalmologia até sugerem que se utiliza o anestésico somente no momento que vou fazer as lâminas. Por exemplo, você recolhe o material, planta primeiro nos meios de cultura. Depois você pinga o anestésico e faz as lâminas. Eu acho, sinceramente, desnecessário. Ou utiliza para tudo, ou não utiliza. Né? Porque anestésico, muitos deles pode conter algum agente conservante, né? Alguns parabenos que pode interferir na cultura. Mas isso depende muito da resposta do paciente. O paciente tem que ser responsivo à coleta. E os homens, ao contrário das mulheres, são muito sensíveis à coleta. Eu só coleta de deitar aquele dia lá, não foi verdade? Então é o seguinte, pode usar anestésico sim. Mas se o paciente for, assim, for capaz de fazer a coleta sem interferência da medicação, é melhor, tá? Então, na hora ali que você vai perceber se é criança, se é a pessoa mais sensível, usa ou não anestésico. Antibiótico. 95% dos casos que chegam ao seu consultório já são pacientes que foram encaminhados por outro colega, e já estavam em tratamento. Né? Ou mesmo que chega na sua mão, chega à noite, por exemplo, no final do dia, nossa, só posso encaminhar para o laboratório amanhã, não vou esperar.
Pode ser um caso que você tem a sensibilidade, você vai perceber que vai desenvolver um melting ali, a lesão pode evoluir muito de um dia para o outro. Então, é claro que você vai usar antibiótico, né? Então, é questão de sensibilidade. Você acha que você põe na balança, se eu interromper o tratamento, a lesão não vai evoluir muito, eu interromperia por 1 ou 2 dias no máximo. 2 dias no máximo. Mas se você vai perceber que é um caso grave e a lesão vai evoluir, se eu parar, nem que seja 12 horas, eu não pararia com o tratamento, não. Eu faria a coleta, é claro, né? E a gente faz uma análise do GRAM, a microscopia é muito importante nessa hora. Mesmo que eu veja apenas micro-organismo, a microscopia, e não cresça em cultura, eu sei que houve uma inibição terapêutica que inibiu aquele crescimento bacteriano. Mas foi por causa do antibiótico, entendeu? Então, é um caso a ser discutido. E no laboratório, às vezes, coloca observação. O uso de antibiótico não impede a realização do exame, mas pode interferir no resultado. Isso para qualquer amostra, não só ocular, qualquer outra. Só que a sugestão do laboratório é que nunca se faça uso de antibiótico, né? No caso de outras doenças, uma infecção urinária, por exemplo, o paciente fez um tratamento, a gente pede 7 a 10 dias se usar antibiótico para depois fazer coleta. Mas o olho não, o olho é muito nobre. O olho é muito nobre. O paciente que tem uma sepsemia, por exemplo, eu vou deixar de fazer a coleta do sangue, a hemocultura dele? Não vou. Mas para esse caso, pelo menos eu tenho um balão de hemocultura, que é um meio de cultura mesmo, que tem resinas, cristais, que serve como fator neutralizador de antibiótico, né? Aí é outro caso. Já existe tecnologia para amostras biológicas estéreis, né, de sítios estéreis. Agora, no olho, não. Quando você faz um raspado, se eu colocar esse material num balão igual a esse, virão também bactérias colonizantes. Aí você vai perder noção de qual que é a bactéria que está envolvida na infecção. Tá? Então, a sensibilidade do médico que manda aí. Ok? Obrigado. E só mais uma pergunta a respeito da Contameba. Pela sua experiência lá, pelo caso, é muito raro realmente em relação a pacientes que não utilizam lente de contato, e na Inglaterra já se fala que soro fisiológico contaminado é das primeiras causas, se não a primeira, de contaminação por Acanthameba. Qual que é a sua opinião Olha, sobre isso, Fabrício? é complexo, porque o soro fisiológico é o meio líquido. Nós temos 2 agentes que adoram se desenvolver como contaminação desse meio: água, soro fisiológico. A Pseudomonas aeruginosa cresce muito facilmente num ambiente igual a esse. Cresce em colírio, cresce em soro fisiológico, cresce na água da pia, em hospital, em sabão, né? E a cantameba é um micro-organismo de vida livre, que cresce em água. Crescerá muito melhor, é claro, em soro fisiológico contaminado. A cantameba precisa de bactérias, inclusive, para se alimentar. Quando tem bactérias, que é a comidinha dele, ele vai se transformar em trofozoito e vai fagocitar. Então, existe a chance, eu diria, paralela de ter 2 infecções aí, a cantameba e pseudomonas. Pela minha experiência, eu pego muito mais bactéria em soro fisiológico, muito mais mesmo, eu diria, se for comparar, 95% e 5% de acantameba. Então, apesar do estudo, isso é muito relativo, talvez, por região. No Brasil, eu confesso que não, né? Beleza, muito obrigado. De nada. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí, Fabrício? Vamos aproveitar, a gente tirar as dúvidas todas aí. Eu não cumprimentei o doutor Lucas, né? Ah, tá aí. Tá aí, né? Boa noite, Lucas. Oi, Fabrício. Boa noite. Tudo bem, Beleza? Lucas? Quanto tempo? É... Não, pois é, eu estou esperando aí alguém ter alguma pergunta, mas já enquanto as pessoas vão lembrando as suas dúvidas aí, me chamou muita atenção do que você falou aí sobre a esporotricose. Porque, para mim, mais uma vez, é uma novidade, né? Então, como é que isso aí começou a surgir aí, de acordo com o seu contato aí? Tem causado isso? Tá. Na verdade, o diagnóstico foi por acaso, né? O Uhum. primeiro caso, talvez, alguns poucos anos atrás, isso tem muito tempo não, eu diria poucos anos atrás, foi de um paciente que apareceu no laboratório com a lesão, e eu não tinha tanto conhecimento assim, porque a minha experiência com esporotricose, ela é de tecido, né? Lesões de mão, pés, extremidades do corpo. Essa era a minha experiência, uma experiência dermatológica. Ocular, confesso que não era tão comum assim.
Aí chegou um paciente no laboratório e já tinha passado por vários especialistas e nenhum deles pensou em infecção fúngica. Só tratava com antibiótico, né? E resolvi fazer uma cultura por conta própria. Por conta própria, me saburrou. E cresceu, tinha esporotricose e fui estudar. E eu vi que não é tão incomum na bibliografia. Com o passar do tempo, eu comecei a estudar também os casos em Belo Horizonte e percebi que nós temos uma zoonose, uma grande quantidade de gatos. Inclusive, no nosso parque municipal, tem vários gatos. Se vocês forem lá amanhã, certamente vocês vão ver gatos com lesões, né? E já tinha matéria no estado de Minas, se não me engano, na época, falando sobre isso. Eu passei a estudar, fiz uma publicação para o Humberto Abrão na época, a respeito, e chegavam mais pacientes. Aí todo paciente que chegava com lesão ocular, com linfadenopatia, informando que teve contato com gato, era uma pesquisa particular, eu conversava com o médico, ligava para ele, você me permite fazer uma cultura de fungo? Claro, fazia e dava positivo. E de uns 5 anos para cá, é uma zoonose. Nós estamos com casos assustadores, né? Então, cada dia mais. Eu já peguei casos de pacientes nos 2 olhos, já peguei com caso disseminado de uma senhora com lesões nos braços, nas pernas e nos olhos, crianças com lesões no nariz, sobrancelha, além dos olhos. Então, tornou-se uma experiência agora. Tornou-se uma experiência. É um fungo de solo, né? O Spotted Shank é um fungo de solo. Você não consegue isolá-lo da natureza, só na amostra biológica. Então, você pode se acidentar por vegetais, muito comum em espinhos de roseiras, e animais que andam no solo. Então, por exemplo, o gato, embaixo da unha, araras, periquitos, cachorros, por que não? Né? Iguanas, que iguana é um perigo danado, e que a pessoa que manipula isso, normalmente, quando é pele, sofre arranhadura no local. No olho, nenhum paciente ou poucos pacientes lembram de ter sofrido algum trauma ocular. Nenhum deles lembra, poucos lembram. Teve um arranhão. Mesmo porque se fosse arranhão no olho, ninguém ia esquecer, não é verdade? Então pode ser uma prima infecção, ou sistêmica, inalou aquilo, for parar no olho, né? Ou os poros do pelo do gatinho, aí sim, foi ao olho. Mas por trauma, duvido muito que seja. É interessante, ou seja, né? Então, se o paciente, a gente começar a perguntar lá, passeou no parque municipal, brincou com gatinho, andou, já viram um paciente Isso, o suspeito. avô, é assim, o avô, É um isso, avô, parente, pode perguntar. é isso que eu queria saber, assim, como é que seria a Não, pode, né? Associa, expressão, né, associa. disso aí. Gato é o agente mais comum. Eu gostaria de expressar aqui minha gratidão ao Fabrício, porque quando eu comecei a mandar os primeiros exames para ele, e aí a gente vai realmente lembrar que a gente é médico, né? Eu acho que a mensagem principal para quem está fazendo FEL esse ano é que na nossa residência a gente aprende muito empiricamente a tratar a maioria das doenças em plantão de oftalmologia. Então chega lá, a chance maior de bactéria, e aí fica naquela prescrição quase compulsiva de antibiótico, de pomada de antibiótico, o colírio, e ainda mais associação com corticoide, né? Há muito tempo atrás, um paciente que eu tive de 3 anos de idade, menino tinha 3 anos, estava com ordelo na pálpebra que não melhorava. Eu era o 6º médico que a mãe levava o menino. E aí eu encaminhei esse menino para o Fabrício, ele coletou lá o siso, coletou a lesão, e geraram as primeiras fotos que você deu a sua primeira aula depois. Foi. Começou a dar aula no curso do Kleber Godinho. Então, ou seja, o menino veio com o diagnóstico confirmado de malacésia furfur, que eu não tenho recordação de ter aprendido isso na microbiologia na faculdade de medicina, não tinha a menor lembrança que isso existia. E realmente foi o diagnóstico que tratou o menino de 3 anos. Os cílios voltaram a nascer, o menino estava tendo uma área de alopecia ali, estava ficando peladinho ali, a pálpebra dele tinha uma falha. E um outro oposto, um paciente de mais de 80 anos, um engenheiro civil também, que foi ao consultório queixando que estava com uma irritação muito grande na região das pálpebras. E você olhava para a pálpebra do paciente e falava assim, esse paciente está com uma blefarite, né? Está com alguma coisa causando aí uma blefarite. E esse senhor conta uma história que ele estava revoltado porque foi tratado num centro aí de tratamento de olho seco, e ele chegou lá e propuseram ele fazer terapia de luz pulsada
para olho seco, para melhorar a secreção da pálpebra dele. E ele falou que jogou dinheiro fora. O homem estava assim, irritadíssimo. Eu tive que explicar para convencer ele a ir fazer os exames no laboratório. E no começo, assim, ele estava muito contrário a aceitar, mas ele acabou aceitando, ele foi, e de novo, o mesmo agente fúngico. O homem estava lá com a blefarite, um calado, um ordelo que não melhorava, confirmou a malacésia furfur, e o tratamento foi com pomada de antifúngico manipulado, esse homem tratou, melhorou. Assim, a gratidão desses pacientes que voltam com o diagnóstico firmado, em que vê que o médico fez papel de médico, né? Na medicina, qualquer infecção aí, qualquer clínica, vai lá e pede exame no laboratório, pede cultura, qualquer médico faz isso. E Doutor a Raquel, oncologista, oftalmologia ela fala que o ainda é simples resolve tudo. uma área que não se emprega isso daí, né? E por último, gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, vê uma lesão na córnea, que fala assim, como é que eu vou coletar uma lesão lá dentro do estroma do jeito que está aqui? Né? Eu tive um caso também de uma senhora que se machucou com uma folha de cana, ela estava colhendo cana, ela teve um biselamento da córnea, você via-se um corte, uma entrada, como se fosse um pocket, para a gente fazer implante de inlay, e eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, como é que eu vou colher material que estava lá na área da infecção? Eu pedi a senhora para vir e uma simples conversa com o Fabrício escutando a conversa, escutando o que foi o causador, né, a fonte de contágio, ele vendo a lesão comigo na lâmpada de fenda, o Fabrício propôs, falou assim, ó, acho que pode ser isso, mas se não melhorar, pode ser aquilo, pode ser uma endocárdia. Eu ainda fiquei, falei assim, nossa, ainda vou ter que, né, prescrever um antibiótico mais especial, então, acontece que a paciente melhorou mesmo com a hipótese de infecção fúngica, e o Fabrício, junto comigo lá, a gente olhou e falou assim, não tem como coletar material. Então, a gente tem que entender que não há vergonha nenhuma em pedir socorro, em pedir ajuda, né, para quem tem experiência maior em microbiologia, infecções, do que a gente. Então, eu tenho uma gratidão muito grande com o Fabrício. Todo ano que a gente tem essa reunião, eu falo isso não para ele, mas para os que não escutaram as experiências que eu tive, né? E que realmente o Fabrício tem nos ajudado, não a mim, a todo mundo, tem nos ajudado muito a tratar das doenças que esses pacientes estão tendo aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho. Isso aí. Ô, Fabrício, aproveitando essas observações muito oportunas aí do Lucas, é o seguinte, lembrando lá da dermatologia, a malacésia fufo é muito comum como causadora da tínia versicolor, aquelas manchas brancas que dão nas costas, né? E eu te pergunto, há uma associação entre a contaminação ocular, quer dizer, o paciente já ser portador da malacésia por lesões lombares, lesões no pescoço, na face, que é uma infecção, pelo menos era relativamente comum, não era uma coisa muito rara, Exato, não. exato. A malacésia tem várias espécies hoje. Antigamente a FUFA era mais comum, hoje nem é mais a comum. A gente coloca malacésia SP, mas a gente gosta de falar FUFA que é muito carinhoso, né? E a malacésia, olha que interessante, falou pitiríase versicolor. É. Antigamente ela se chamava Ptirosporum ovale. Ela coloniza com muita frequência o couro cabeludo de praticamente todo mundo, especialmente de adolescente. Está envolvida, inclusive, na seborréia, né? Então, no couro cabeludo, onde a Ptiríase versicolor, aliás, o Ptirosporum ovale, que não existe mais esse gênero, que o Ptirosporum ovale hoje é a malacésia, né? Então, por gravidade, a malacésia atinge o pescoço, ombros, face, facilmente. Tanto é que esse pano branco que é comum, né, uma das manifestações dermatológicas, a gente chama de lesões hipocrômicas, e aliás, pitiríase versicolor vem daí, vem de Ptirosporum ovale, que hoje é malacésia, e versicolor várias cores. A lesão pode ser branca, quando esse fungo acomete as células, os melanócitos, e impede que ele produza melanina. Pode ser hipercrômica, as manchas são escurecidas, ocorre uma citotoxicidade causando manchas escuras, ou eritematosa, vermelha, causando um processo alérgico. Então, tem várias cores que a lesão pode apresentar de acordo com a manifestação clínica. Bem, então, por gravidade, desce o fungo e pode acometer esses locais do corpo,
pela proximidade anatômica. Em quem é mais comum? Em quem produz mais quantidade de óleo, né? Esse fungo está diretamente relacionado à grande quantidade de gordura, né? Sebo. Então, seborreia, malacésia e adolescente. A puberdade é um momento da vida que se produz muita quantidade de sebo. Então, é muito mais comum você visualizar esse tipo de pano branco, né, em adolescentes. Raramente em adultos. Assim, dependendo da alimentação, da ocupação do paciente, ele pode se desenvolver muito no peito, nas costas, sua muito, não é isso? E causa essa principal manifestação de malacésia, que é chamada de pitirise versicolum. Mas tem outras manifestações também, né? Tem a foliculite pitirospórica. Em homens é muito comum que tenha muito pelo no peito, visualizar lesões, né, tipo foliculite mesmo, né, por esse fungo. No caso do cílio, é uma foliculite pitirospórica. Uma blefarite seborreica, esse fungo pode simplesmente apenas colonizar, né, aquela glândula, sem causar mal algum, mas pode ter uma hiperpopulação desse micro-organismo e vir causar a blefarite seborreica, ou uma complicação da blefarite seborreica. O mesmo vale para o Demodex folliculorum, que é um ácaro também natural, especialmente na face. Ele se alimenta de sebo, células mortas, hormônios, e durante a noite ele sai desse local e anda alguns centímetros por hora, até chegar nos cílios. E lá ele pode simplesmente colonizar ou vir a desenvolver em grande quantidade e complicar a blefarite. Bem, dois micro-organismos que podem ser simplesmente um colonizante, mas que podem causar a foliculite, né, ou a blefarite. Eu vejo que é interessante, porque às vezes é quase impossível você eliminar esses dois micro-organismos que eu acabei de citar nos cílios. Quase impossível, pela profundidade e pela dificuldade de chegar a um tratamento ali. Mas o ideal talvez seja, usando esse raciocínio, é controlar essa população, principalmente do Demodex. Eu sou uma vítima disso. Eu lembro que eu tinha muito ordelo de repetição, calásios, e toda vez fui tratado como infecção bacteriana. Não tinha sucesso. Tinha sucesso para a complicação bacteriana que vem depois, o Staphylococcus, mas a causa maior era a blefarite seborreica, e resolvi então fazer a epilação dos meus cílios e descobri grande quantidade de Demodex. O que eu fiz? Tomei a minha ivermectina normal, 2 doses, e passei a fazer um controle de higiene, né, nesse local para diminuir essa população. E, de fato, nunca mais tive infecção de ordelo. Nunca mais tive. Mas eu sei, de fato, se eu vim aqui agora pinçar meu cílio, eu vou encontrar Demodex. Talvez em menor quantidade. Então, essa pergunta é muito interessante. É um fungo comum. Se você raspar aqui agora seu pescoço ou seu couro cabeludo, caspa, né? Você vai encontrar malacésia. Está causando infecção? Não está causando infecção. Mas se tiver lesão, tiver pano branco nas costas ali, não, tá tendo uma infecção. Se tiver uma blefarite que não trata com infecção com antibiótico, quem sabe ela está correlacionada, né, a essa condição. Excelente, Fabrício, excelente. Hoje, coincidentemente, hoje eu tive um caso lá na clínica, tá, de um médico, e que ele já vinha fazendo higiene, fazendo aqueles cuidados todos da blefarite, e eu receitei para ele ivermectina. Hoje, olha que interessante. Interessante. Bom, eu queria também fazer algumas considerações aqui, só porque algumas perguntas que frequentemente são colocadas pelos fellows de outros anos, eu gostaria que você respondesse para nós. Se não for possível, e nós estamos falando de Belo Horizonte, todo mundo aqui pertinho de você, mas vai que não é possível colher o material e encaminhá-lo no mesmo dia para você. Existe algum cuidado que a gente deve ter com esse material até que ele chegue a você, vamos dizer, um dia, 2 dias que seja? Deve se colocar em geladeira, não se colocar? Como que deveria ser para aumentar a chance de positividade desse material? Isso acontece. Isso acontece. Não aconselho colocar o material coletado na geladeira, de forma alguma. O raciocínio é lógico. Primeiro que a geladeira pode matar algumas bactérias delicadas, fastidiosa. Pneumococo, hemófilos, por exemplo, não suportam muito bem baixas temperaturas. Eu colocaria em temperatura ambiente, até caminhar para o laboratório. O raciocínio é o seguinte, quanto maior a temperatura, ou pelo menos até a temperatura corporal, aumenta-se a velocidade de multiplicação bacteriana. Então, as culturas que vocês
planto para mim no água-sangue, chocolate, eu coloco numa estufa a 36 graus Celsius. Então, eu tenho uma velocidade de multiplicação boa ali dentro. A temperatura ambiente multiplica também, só que mais lentamente. Agora, se você colocar em geladeira, igual a geladeira da sua casa, isso é para conservar essa comida. Então, não multiplica bactéria ou multiplica bactéria e fungos em velocidade muito pequena. Então, a nossa geladeira de casa, nosso freezer, ele tem o poder de conservar alimentos, mas não de impedir, como fala, uma contaminação. É só retarda essa contaminação, não é verdade? Então, uso esse raciocínio muito frequentemente quando vou dar aula de coleta de secreções em geral para laboratórios, né? Como encaminhar uma amostra para o laboratório? Uma urina, né? A urina, se você deixar a temperatura ambiente por muito tempo, ela vai se multiplicar com as bactérias do corpo contaminante e vai estragar toda aquela amostra. Então, ela é bom que seja refrigerada, caso não entregue em 2 horas. Então, entrega até em 12 horas refrigerada, porque o frio paralisa a multiplicação. Mas, no caso de urina, no caso de infecção ocular, onde eu posso isolar bactérias muito importantes, que se colocar em geladeira vai matar aquela bactéria, eu prefiro que esse kit seja conservado até a entrega à temperatura ambiente. E Excelente. naquela posição que eu falei para vocês, com a tampinha para baixo e o meio para cima. Tá. Mais uma consideração aqui, Fabrício, é o seguinte: você citou aí muito bem a questão da micobactéria. Lembrando que o nosso fellowship é de cirurgia refrativa, então é um tipo de infecção que nós temos muita preocupação. Até É. porque o diagnóstico é difícil, porque é uma bactéria de evolução insidiosa, muitas vezes tardia, e passa muitas vezes sem diagnóstico, e o médico fica Sim, sem sim. saber, achando que é uma bactéria comum, que vai responder aos antibióticos normais, e tem que lembrar que ela é muito, a evolução muito arrastada. Aí eu te pergunto, isso é o comportamento dela? Quer dizer, ela normalmente ela se reproduz de forma. Qual que é a razão de ser uma infecção tão tardia e insidiosa? É o É. comportamento dessa bactéria? O que é? Sim, sim. Depende muito da espécie, né? Um micobactério, tuberculose, demora 40 dias para crescer em cultura. Se em cultura demora tanto, imagina no corpo, né? Mas a maioria das bactérias, ou das micobactérias que causam infecção oportunistas, nesse caso cirúrgico, são micobactérias de crescimento rápido, ou também conhecidas como micobactérias atípicas. Atípicas. Comparadas a bactérias comuns, como estafilococos, pseudomonas, elas crescem bem mais lento, mas não tão lento, obviamente, do que uma micobactéria tuberculose. Então, 10 dias para crescer, né, uns 5 a 10 dias para crescer uma colônia pequena. Isso, é claro que deve, comparadamente falando, ser reproduzido no paciente. Demora mesmo, concordo contigo. E é uma cultura chata de fazer, porque demora a crescer, a gente isola a colônia, encaminha a colônia para identificação por biologia molecular. Entendi. Então, isso pode demorar quase um mês para soltar um diagnóstico. Tá. Excelente. Gente, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Fabrício aí? Eu Bom, Fábio, gostaria. diga Reinaldo, lá. Oi, Alan. lembrando que nós mudamos a nossa estratégia, não é alguém gostaria. Qual pergunta, né? Eu gostaria que todos fizessem as suas perguntas. Vamos começar pelo doutor Lucas Reis, está presente? Boa noite, Lucas. E aí, pessoal, boa noite. Qual que é a sua pergunta aí para o Fabrício, Lucas, por favor? Até que pergunta, acho que eu não tenho, não. Acho que ficou sanada todas aqui. Mas só um comentário, porque essa questão do meio sólido, de ter que deixar com a tampinha para baixo, eu não sabia, né? Então, eu acho que eu já fiz isso errado bastante vezes. Então, foi Olha, todos fazem errado. Na verdade, é a primeira vez, talvez a primeira aula que eu dei, que eu estou pedindo esse apelo para vocês, porque é comum, querendo ou não, há condensação. E essa condensação cai de volta para o meio de cultura, né, e detona. Aquele plantio cuidador que você fez vai tomar conta da superfície. E vocês não utilizam, às vezes, luva, ou a luva não é luva estéreo durante o plantio. Então, bacilos, essa porcaria desses bacilos, contamina muito o meio de cultura, né, e estraga aquele trabalho que vocês tiveram. Acho que não vem um caso também não, mas às vezes eu mando esse kit para alguns hospitais, né, para eles terem lá no ponto de socorro deles lá.
E se eles não fizerem isso, desidrata rapidamente, o meio seca. Não deve utilizar meio de cultura desidratado ou já contaminado. Caso isso aconteça, não utilize. Vocês podem causar uma complicação para o paciente. Fábio, agora Perfeito, você falando Fabrício. isso até... Só mais uma dúvida. Você falou, pensei nisso. Eu também já recebi kit que a gente pediu para coletar. Não sei se às vezes o paciente depois pode ter virado, né? Que às vezes realmente parece que já tinha uma condensaçãozinha na tampinha. Isso às Não, vezes, também. Isso é comum. isso é normal ou É normal, é normal. normal, Quer dizer, né? condensação não é contaminação, porque todo santo dia eu retiro os meios de cultura da nossa geladeira, que é grande, e ao atingir a temperatura ambiente, ele acaba condensando. Eu até tento mandar para vocês os menos condensados, tá? Mas é natural isso, tá? Ah, então beleza. Gente, Perfeito. Cláudio, você quer Doutora fazer? Vitória. O Boa Cláudio tá noite a ansioso. todos. Boa noite, Vitória. Primeiro, eu queria realmente parabenizá-la, muito didática, muito boa. Eu já tinha ouvido falar do Fabrício há muito... Quando eu era residente, R2, eu tive um caso de acantameba, que eu peguei na urgência. Eu fiz a coleta com o Dr. Paulo Henrique, que era preceptor da córnea na época. A gente chegou a mandar a coleta lá com o Fabrício. E... Por incrível que pareça, não veio positivo na ocasião, foi um caso muito arrastado. Posteriormente, veio positivo esse caso. Então, eu sempre soube. Inclusive, eu não sei se você manda alguns kits para a Santa Casa, na Clínica de Olhos, ou mandava. A gente já vai fazer alguns anos, 2018. A logística é mais fácil da casa. Mas a gente tinha bastante assim, cuidado, todo mundo acho que passava um pouco das suas orientações ali para a nossa coleta, pelo menos no departamento de córnea. A minha dúvida, o Lucas perguntou, que era da esporotricose. Eu sabia da questão que era inclusive ligada com quem faz muita jardinagem, questão de roseiras, é bastante comum, não comum, né, mas as infecções, mas eu nunca imaginaria que poderia estar tendo, né, essa questão com a parte ocular ligada ali depois. Então, acho que a minha dúvida seria ali. E o Lucas já perguntou, então acho que só parabenizar mesmo. Muito Obrigado, conhecimento. Obrigada. Perfeito, Vitória. Vamos passar para a doutora Juliana, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer pela oportunidade, né, dessa aula. Muito obrigada, aí foi tudo excelente. Eu sempre tenho assim, uma dúvida na hora da coleta. O Fabrício falou de primeiro fazer com as lâminas, né? Mas faz diferença fazer semear primeiro no meio e depois na plaquinha, ou isso não faz diferença? Não necessariamente. Isso depende muito da extensão da lesão também. Quando é uma lesão que oferece bastante material, a ordem não interfere, não. Mas tem outras situações que a lesão é muito pequena e você tem uma forte suspeita. Por exemplo, se a suspeita maior sua é de uma infecção por acantameba, eu sugiro talvez fazer a primeira coleta e já fazer o esfregaço para acantameba, né, para ter um material mais abundante. Então, você pode selecionar a ordem dessa coleta com as suas maiores suspeitas clínicas, tá? Mas dessa forma como eu orientei vocês hoje, é para as amostras mais abundantes, pacientes usuariamente de contato, né? E é uma maneira fácil você conseguir sempre bom material. Mas eu entendo, isso é muito bom senso, né? Quisera eu ter uma fórmula prontinha para vocês aqui, é apenas uma sugestão. Essa pergunta sua é muito inteligente, muito mesmo. Entendi, obrigada. De nada. Perfeito, Juliana. Vamos passar então para a doutora Carolina, por favor. Oi, boa noite. Oi. Só um comentário da esporotricose, é que eu já vi um paciente com esporotricose ocular, e na ocasião a gente ficou muito na dúvida, a gente ficou meio perdido no diagnóstico. Aí a sorte, assim, entre aspas, foi que o paciente, numa segunda consulta, ele comentou que o gato dele estava tratando de esporotricose. Aí a gente falou, então acho que é isso. Mas O assim, que eu realmente... quero dessa aula? Quero que dessa aula venha
na primeira consulta seja feita essa pergunta. Exatamente. É o que não tem observado. Às vezes, Uhum. é o terceiro, quarto médico que manda para o laboratório e eu faço a pergunta, nem ele fez. Entendeu? Aham, a gente Eu quero que você tratou, saiba, tá comum demais, mas comum, é, né, o de dar. paciente voltou pior e a gente falou, vamos ter que investigar melhor isso. Fez Aí muito ele bem, falou fez que muito bem. realmente o gato estava tratando, aí ficou Tá muito de fácil, né? parabéns, tá de parabéns. É. Na segunda, já Eu estou tenho, satisfeito com a segunda já. eu tenho uma dúvida em relação ao pedido mesmo. O pedido, o ideal, então, é eu pedir, por exemplo, eu quero investigar fungo, eu pedi a cultura e a pesquisa, Sim, que sim, né? os dois. Porque a Quem- pesquisa te dá uma resposta mais rápida. Em um dia, 2 dias no máximo, você tem uma resposta da pesquisa, que é uma análise microscópica. A cultura é muito relativa no que diz respeito ao tempo, porque cada fungo tem seu tempo de crescimento. Eu diria que é sorte, talvez, ou azar, não sei, porque os fungos que acometem a córnea são fungos de crescimento um pouco mais rápido. Fusário, se bobear, cresce em 2 dias, né? Uhum. É bom para o microbiologista ter um resultado rápido, mas na mesma pergunta que o Dr. Reinaldo me fez, se cresce rápido na cultura, deve crescer rapidamente na lesão também. Então, deve fazer um estrago muito rápido no paciente, não é? Com Mas tem certeza. fungos que crescem com 15, 20 dias, dependendo da espécie, né? Essas micoses de unha, os dermatófitos, podem gastar até 30 dias para crescer. Então, a gente bota 30 dias para vocês lá na data de liberação, só que, ficando pronto o resultado, eu entro em contato com vocês e informo que já está pronto o resultado. Sim, certo. Ô, pessoal, desculpe a invasão da compartilhamento de tela aí, mas até para responder a pergunta da doutora Carolina, isso daí foi um protocolo que eu criei com a ajuda do Fabrício. Quem quiser fotografar a tela aí, se tiver tudo atualizado e correto, Fabrício, Ah, ótimo. responde a pergunta de quem está perguntando como é que faz, né, o pedido. Isso aqui é o pedido para blefaroconjuntivite, né? A Isso. coleta da pálpebra e conjuntiva. E aí tem um outro documento parecido com esse aqui, que seria das úlceras de córnea. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, enfim, outra coisa que eu queria aproveitar e perguntar, já que o Fabrício está falando que ficou muito comum aí, né, se tornou mais comum a esporotricose, por acaso, Fabrício, na sua experiência profissional, aí, teve alguma vez que coleta de humor aquoso ou de humor vítreo, houve algum relato que você leu em artigo sobre contaminação por histoplasmose no olho? Eu te pergunto isso porque a minha irmã, ela teve uma meningite, minha irmã quase morreu há um tempo atrás. Minha irmã é médica também, formou com o Cláudio Cury, na turma do Cláudio Cury, e a minha irmã começou a ter quadro neurológico, hipertensão intracraniana, internou, começou a fazer cultura de líquor, né, na coluna espinhal, e não melhorava, começaram a tratar empiricamente por tuberculose, meningite por tuberculose. Depois de 4 meses tomando remédio, não melhorando nada, eu falei assim, pede para colher a amostra para histoplasmose. E aí começaram a rir da minha cara, porque falar, o que é isso? Isso aí é doença pulmonar de quem entra em caverna por causa de morcego. Eu virei e falei assim, pois é, vocês não estão pensando que poderia ser tuberculose? Uma meningite por tuberculose? Tuberculose também dá mais no pulmão. Então, por que ela não pode estar como histoplasmose? Tendo em vista que eu conhecia a casa que nós morávamos lá antes, e eu via frequentemente os morcegos que migraram lá da região do aeroporto de Lagoa Santa, de Sete Lagoas, dessas cavernas, que a construção do aeroporto internacional fez os morcegos migrarem para a área urbana. Então, esse exame dela foi colhido, foi mandado para a Espanha, que diz que era o único laboratório no mundo que conseguiria fazer uma cultura de histoplasmose. Um primeiro resultado veio negativo, e eu insisti, falei assim, manda colher de novo e fazer de novo. E o segundo resultado veio positivo. Então, aproveitando a sua presença aqui, alguma vez você ouviu falar de histoplasmose dentro do olho? Já. Eu nunca peguei Tá. laboratório. É muito endêmico, né? Eu trabalhei no Eduardo de Menezes. No Eduardo de Menezes, nós recebíamos pacientes que vinham do Brasil inteiro.
Então, eram pacientes que tinham uma situação regional, né, que sugeriria umas situações dessa. Né? Nós perdemos uma vez um avô e um netinho que morava na fazenda, e o avô todo santo dia levava seu netinho no carrinho de mão para ir até ao galinheiro, pegar esterco, né, de galinha e cultivar sua plantação de alface. Né? A criança veio desenvolver uma meningite, faleceu, né? Depois o avô faleceu em seguida. Mas descobrimos pelo avô, não pela criança, pelo avô, que se tratava de uma infecção por histoplasma. Histoplasma é um fungo, capsulato, né? É um fungo endêmico e de difícil diagnóstico, que normalmente a lesão passa desapercebida, é assintomática. Demora muito para ter uma complicação. A grande maioria das infecções são assintomáticas. Né? E diagnóstico de cultura ocular, se o paciente não está suspeitando, primeiro não vai pedir cultura especializada, é uma cultura difícil de fazer. É um fungo dimórfico, né? Então tem que cultivar em vários saborros, sabor a temperatura ambiente, temperatura corporal, para ver esse dismorfismo e se desenvolve filamentosamente em temperatura ambiente e da forma leveduriforme em temperatura corporal. Então, se você não for muito direcionado para essa cultura em especial, passa desapercebido, ou se passa, né? E um outro exame tem que ser feito também, talvez uma imunodifusão radial, né? Ou do líquido, ou do sangue, então não é tão simples. Eu espero um dia pegar, porque eu gosto muito de histoplasma, acho um fungo fascinante, não é só em fezes de morcego, mas também é muito comum em fezes de aves e galinha, como falei aqui agora. Então tem que ter essa correlação, onde é que o paciente esteve, gosta de frequentar cavernas, mexe com pecuária, por exemplo, né? Ou outros animais, tipo periquito, arara. Então tem que ficar atento a esses detalhes. E em cidade, como você falou, poxa, pegar histoplasmose em cidade é muito mais incomum, mais fácil pegar criptococose, né, de pombos, do que pegar uma histoplasmose. Então a sua insistência foi espetacular, sinceramente. Nenhum médico especialista na área talvez pegasse esse diagnóstico. Então merece uma discussão enorme. O que você fez foi salvar sua irmã. Sinceramente. Eu vi os morcegos voando lá nas árvores. A gente morava em duas casas, vizinho das outras, tinha um quintal com muita árvore. E na cozinha da casa dela, ela colocou aquela esteira de palha que se coloca em fazenda antiga, certo? Né? E eu via os morcegos entrando pelos buracos das telhas e eles ficavam lá em cima lá do telhado da cozinha dela, certo? Sim. Tem que ver além do olho, né? Você tá certo, mas eu nunca peguei, mas a cultura seria uma cultura especial. Centrifugar a amostra, plantar em vários tubos, né? Talvez o que você mandou para fora não foi só cultura, deve ter feito a tal da imunodifusão radial dupla, né? Quando eu falei isso com PCR, os médicos que colocavam, ó, só tem um laboratório na Espanha que consegue fazer isso crescer lá no meio de cultura especial. Teve que ir para a Espanha 2 vezes, né? A primeira e a segunda vez. E a primeira ainda veio negativo. Olha, tem uma técnica também. Perfeito, Lucas. Vamos lá. Lucas, eu vou te sugerir que você coloque esses pedidos aí que você fez em parceria com o Fabrício no Alumni, para que a gente poder divulgar isso para os outros colegas aí. Ok? Na sequência agora, vamos passar para a pergunta da dona. Vamos fechar com a pergunta da doutora Ana Maria. O doutor Cláudio está ansioso aí. E doutor Cláudio Cury, com certeza. Tudo bem? Boa noite. Primeiro, parabéns, Fabrício, aula excelente. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Eu fiz residência no Rio de Janeiro e lá tínhamos acesso assim, a essa facilidade. Tínhamos um laboratório dentro do nosso hospital e isso facilitava muito, mas acho que nosso treinamento para colher a cultura não foi um treinamento excelente, assim, sabe? Então, assim, acho que muitas vezes tinha contaminação, assim, mas isso ajudou muito ali na época da residência. A gente tinha certa facilidade. E eu acho que não é todo lugar que tem essa facilidade, sabe? E uma dúvida, mas assim, foi como eu adorei a aula, eu nunca tinha visto com tantos detalhes sobre a cultura, tudo assim. Sobre o Demodex, porque quando a gente tem a blefarite ali, acaba sendo tratado de forma empírica, né? E esse pedido é solicitado com frequência? Não são todos os médicos que seguem essa linha. Os que seguem pedem com muita frequência. Então, eu faço umas 3 pesquisas por dia. Por dia, pelo menos 3 pacientes. Eu mando encaminhar para a minha unidade que fica na rua Grão-Pará, porque é o seguinte, o paciente colhe lá embaixo e já encaminha
meus técnicos já encaminham a lâmina para a microscopia, que, querendo ou não, é um exame muito simples de fazer, só que ele faz a epilação, coloca na lâmina, eu peço para pingar hidróxido de potássio a 20% e colocar uma lamínula. Isso não tem como ficar transportando de unidades para unidades. Então, por isso que eu peço para fazer na Grão-Pará, que sobe a escada, eu já vou para o microscópio e pesquiso, tá? Então, a frequência é grande para aqueles médicos que acreditam da importância do Demodex na correlação da blefarite seborreica. Às vezes tem mesmo na síndrome do olho seco, né? Muitos acreditam que essa inflamação que esse micro-organismo pode causar nesse local acaba não favorecendo a parte lipídica da lágrima. Então, ela se evapora com muita facilidade, torna só água, né? Então, em vez de fazer esses procedimentos caríssimos, laser, sei lá o quê, basta controlar a população e a lágrima volta a funcionar normalmente. Bem, essa é uma teoria minha, não sei se funciona assim, ou É vocês porque tá concordam comigo. que às vezes eu vejo algumas pessoas realizando luz pulsada sem mesmo ter a certeza que é esse agente, sabe? Por isso que eu Exato. queria saber com Às isso. vezes vale a pena, é uma simples tentativa. Não é um exame caro, é baratíssimo o exame. É um exame simples. E às vezes um E tratamento só com 2 doses de ivermectina já pode, poxa, dar uma luz para vocês, né? sim, parabéns novamente, muito boa essa aula. Perfeito, Ana. Pessoal, Cláudio, acho que o aqueles Cláudio também queria fazer uma que... consideração ali, Arnaldo. Com certeza. É só completando aí o comentário da doutora Ana, lembrar o seguinte, o Fabrício ele é nosso vizinho ali na Rua Grão-Pará, ali ao lado do Ocular Laser. Então, a logística do Fabrício, além dele receber a gente muito bem, ele está na região hospitalar, ali muito pertinho da gente. Então, aqueles pacientes que eventualmente precisar colher o material, o ideal é que leve lá, você acompanhe o paciente lá no laboratório, lá do CLES, lá do antigo Humberto Abrão, ali do lado do Ocular Laser, e já colhe o material na hora lá. A logística é excelente. Então, vamos passar para o Cláudio Cury. Então, boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Estou aí de volta depois de um tempinho ausente. Fabrício, você está sempre se superando, a aula cada vez melhor. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes e a gente está sempre aprendendo, porque é difícil guardar até os nomes. Mas eu já fiz epilação lá e graças a Deus, não veio com Demodex, né, por conta de muita coceira na base dos cílios, então a causa é outra. Essa zoonose aí, ótimo ficar sabendo disso. Ontem eu atendi um paciente que passou a ter desconforto ocular e depois que adquiriu um gato, né? Pode ser só uma alergia? Pode. Mas aí a gente começa a pensar e ele não sei se porque ele é mais forte, mas ele tem isso aqui já bem avantajado e agora a gente começa a correlacionar. Então, seria só uma alergia ou ele poderia ter um parinô também? Tá vendo? Né? E a fonte do trauma, eu acho que uma coceira é fonte de trauma. Você fez isso aqui, sim, traumatizou, penetrou. Verdade. Se você queria, está aí a fonte do Verdade. trauma. E tenta correlacionar. Não foi o gato diretamente, mas o pelo contaminado pelo esporo vai lá e só penetra o pelinho ali dentro. É ótimo, é isso aí. Pois é. E a pergunta que eu queria também, porque também ontem atendi uma paciente com uma canaliculite crônica. Já fez uso de antibiótico, no momento não está com antibiótico, mas já fez uso de vários antibióticos. E está lá aquela secreção. Como que é o melhor para eu coletar eu uso um cotonete, eu solicito, o que eu posso fazer para agilizar a minha vida ali, coletar para fazer uma antibiótico terapia mais assertiva nessa paciente? Normalmente a amostra vai estar por expressão mesmo. Expressão, aí você vai retirar essa secreção com suave. A boa notícia é que existe um suave chamado Sturt. Na verdade, um suave com Sturt, que é um tubo de plástico com gelzinho. Esse gel, na verdade, é um meio de transporte, é um conservante. Então, você vai recolher a secreção da expressão, sujar o algodão e colocar no tubo. E mandar para o laboratório para análise. É interessante também fazer uma lâmina de Gram. Tá? Sempre faça, além da cultura, um Gram. Por quê? Muitas dessas canaliculites podem ser causadas por bactérias anaeróbicas, que talvez não cresçam na minha cultura de rotina. E, por exemplo, a Actinomyces raeli,
que é um bastonete gram-positiv filamentoso, pertence à microbiota oral e pode, por proximidade anatômica, existe uma comunicação direta, né, causar muitas canalikulites. Às vezes o paciente reclama até mesmo de sensação de areia nos olhos, né? Fusobactério também é muito comum. Fungo, malacésia. Malacésia é um fungo que pode causar canaliculite em jovens. Já tive casos de bebês com canaliculite, que amamentava na mãe que tinha o pano branco entre os seios. Então a criança acabou desenvolvendo baixa imunidade, né? Uma infecção, uma canaliculite por malacésia. Então essa correlação toda tem que ser analisada. Se a paciente reclamou de sensação de areia nos olhos, pode ser uma actinomyces israeli, né? E a cultura é essa. Então, aconselho, no seu caso, fazer cultura bacteriana, talvez fúngica também, né? E principalmente o GRAM. A coleta não é assim, não é tão simples, mas talvez uma simples pressão você consegue adquirir uma boa quantidade de material, você recolhe com suave, Stuart. Faz uma nova expressão, pega um suave que a gente chama avulso e faz um esfregaço em lâmina para mim, pro GRAM. Eu pego isso com você? Pode pegar no laboratório à vontade. Você me liga, você separa um kit para coleta de canaliculite para mim? Na hora. Já deixo na recepção. Oh, Porque Deus. eu estava pensando em fazer uma coleta, porque estava drenando tanto com uma seringa um kit de insulina. Ali, aspirar e mandar. Melhor ainda. Melhor ainda. Nossa, se conseguir fazer isso, tiver essa quantidade de material, bem melhor. Bem melhor. Bastante quantidade. Não, nesse caso, poxa, é o material ideal, né? Do foco infeccioso sem interferência de contaminante. Coletei, uso luva, coletei. Sim. E encaminha como que eu transporto? Temperatura ambiente, igual para um Movitro, né? Você pode transferir, bota numa luvinha estéreo e pede o paciente para entregar no laboratório em até 2 horas. Ótimo. Excelente. Obrigado. De nada. Excelente. Perfeito, Mas alguém Cláudio, quer fazer obrigado. uma pergunta? Claro. Arnaldo, você quer fazer alguma Não, consideração? eu só agradecer mais uma vez o Fabrício. O Fabrício é o padrão ouro da microbiologia no Brasil e é imprescindível. Todo caso de úlcera de córnea e realmente que precisar de exame laboratorial, o Fabrício é a nossa referência. Além da vantagem de receber a gente muito bem, a gente tem muita liberdade para ligar para ele via WhatsApp e ele sempre nos recebe lá muito bem. Okay? Então, Fabrício, muito obrigado, parabéns. As suas apresentações estão cada dia melhores, viu? E muito obrigado aí por estar sempre com essa boa vontade enorme aí com a gente. Valeu, obrigado. Obrigado excelente, mesmo. Fabrício. Muito obrigado, então, mais uma vez, por essa excelente aula. E lembrar aquilo que você começou apresentando a sua aula, falar para os nossos fellows, gente, que o grande diferencial que eu acho é exatamente essa relação médico-laboratório, porque o patologista, né, você tendo um acesso a esse profissional, facilita demais. Ele vai não só te orientar sobre a coleta, mas também sobre possibilidades diagnósticas, e isso faz toda a diferença. Então, lembre-se sempre de ter o contato do Fabrício aí, e se vocês quiserem também, eu tenho certeza, fazer uma visita lá para poder conhecê-lo pessoalmente, saber como é que funciona toda mais detalhes que vocês quiserem ter, eu tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos lá. Fabrício, mais uma vez, gente, muito obrigado, e até a próxima, então, né? Porque nós vamos continuar contando com você aí. Inclusive, isso que o Arnaldo falou. Um colega agora lá do IOCM já me mandou uma mensagem aqui sabendo se essa aula vai ser gravada e se ela vai estar disponível. Ele é chefe lá do serviço, para ele poder divulgar a aula lá para os médicos lá do IOCM. Então, você vê que realmente vai ter muita gente vai assistir sua aula. Tá? Muito obrigado, então, gente. Uma boa noite a todos aí. E vamos para o sofrimento. Tem jogo do Galo daqui a pouco. Vamos lá. Meu copinho do Galo aqui. Opa! Abraço, gente. Alô, gente. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Fabrício. Boa noite, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Lembrar que amanhã nós temos aula, hein? Discussão de casos. Até amanhã, então, gente. Um abraço. Até.